Inquisição Protestante Parte 1. Não encare nada aqui como mentira ou verdade, risque o verbo acreditar do seu vocabulário. Substitua ele por comprovar e por experimentar. Não acredite, a priori, em nada aqui escrito. Apenas use como uma orientação para que você possa comprovar, por si só, se é verdadeiro ou falso. Quando falamos em Inquisição, a primeira visão que nós temos é de instrumentos que nunca existiram, feitos pela Igreja Católica Apostólica Romana para torturar hereges, ateus, bruxas, pagãos, protestantes, judeus, muçulmanos ou quem quer que seja que venha por em dúvida a fé cristã e os ensinamentos dotado de força coercitiva pela classe sacerdotal, quando na verdade ao tribunal da Inquisição foi para julgar católicos. Sempre é necessário recorrer às mentiras como essas, com a finalidade de obter pelo tormento infligido, a confissão necessária e suficiente para levar alguém a ser queimado vivo pelo tribunal do Santo Ofício. Sempre ouço de pastores evangélicos e protestantes em geral culparem a Igreja Católica Apostólica Romana pelo terror que era a Inquisição e esquecem que viverão 1500 anos sob o mesmo comando. A pergunta que se segue é: quem são as pessoas que torturavam e queimavam os dissidentes religiosos e perseguiam os mais sábios e onde estão hoje? Nas igrejas, respondo sem medo de errar. Todos aqueles que durante 3 longos séculos queimaram vivos nas fogueiras seus opositores religiosos com base na Bíblia, que para eles é a palavra de Deus, estão nas igrejas, em todas elas, independente da placa que ostentam nos frontispícios de seus templos. Vejamos alguns relatos históricos a respeito da Inquisição promovida pelos protestantes. A Inglaterra foi convertida na marra porque o rei Henrique VIII queria se divorciar de Ana Bolena. Como a igreja não consentiu, ele fundou a sua igreja obrigando o parlamento a aprovar o ato de supremacia do rei sobre os assuntos religiosos. Padres e bispos foram presos e decapitados, igrejas e mosteiros arrasados, católicos aos milhares foram mortos. Qualquer aproveitador era alçado ao posto de bispo ou pastor. Tribunais religiosos, inquisições, foram montados em todo o país. A História da Inglaterra. Leipzig, tomo 1, página 54. Os camponeses da Irlanda pegaram em armas para defender o catolicismo. Foram trucidados impiedosamente pelos exércitos de Cromwell. Ao fim da guerra, as melhores terras irlandesas foram entregues aos ingleses protestantes e os católicos forçados a migrar para o sul do continente. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram de fome no primeiro ano do forçado exílio. Esta guerra criou uma rivalidade entre ingleses protestantes e irlandeses católicos. Escócia. O poder civil aboliu por lei o catolicismo e obrigou todos a aderir à Igreja Calvinista Presbiteriana. Os padres permaneceram, mas tinham de escolher outra profissão. Quem era encontrado celebrando missa era condenado à morte. Católicos recalcitrantes foram perseguidos e mortos, igrejas e mosteiros arrasados, livros católicos queimados. Tribunais religiosos, inquisições, foram criados para condenar os católicos clandestinos. Westminster Review, tomo 54, página 453. Dinamarca. O protestantismo foi introduzido por obra e graça de Cristiano II, por suas crueldades apelidado de o Nero do Norte. Encarcerou bispos, confiscou bens, expulsou religiosos e proclamou-se chefe absoluto da Igreja Evangélica Dinamarquesa. Em 1569 publicou os 25 artigos que todos os cidadãos e estrangeiros eram obrigados a assinar aderindo à doutrina luterana. Ainda em 1789 se decretava a pena de morte ao sacerdote católico que ousasse pôr os pés em solo dinamarquês. Origem e Progresso da Reforma, página 204, editora Agir, 1923, em Irque. Suíça. O Senado coagido pelo rei aprovou a proibição do catolicismo e proclamou o protestantismo religião oficial. A mesma maldade e vileza ocorreram. Os mártires foram inumeráveis. J. B. Gallife, Notícias genealogiques, etc., tomo 3. Página 403. Roma em 6 de maio de 1527 cerca de 40.000 homens espalharam na cidade eterna o terror, a violência e a morte. Eram 6.000 espanhóis, 14.000 italianos e 20.000 alemães, quase todos fanáticos luteranos. Gritavam: Viva Lutero, nosso Papa! Ávidos, incansáveis na busca das riquezas, os invasores assaltaram, estupraram, saquearam, incendiaram,
trucidaram, jogaram crianças pelas janelas e as esmagaram contra as paredes. Grande parte da população foi dizimada. Conforme disse o historiador Maurice Andrieux, esse ataque a Roma superou em atrocidade todas as tragédias da história, até mesmo a destruição de Jerusalém e a tomada de Constantinopla. Um banho de sangue correu pelas ruas da cidade, e por todo o lado se viam pilhagens, violações e torturas contra a população. Holanda. Aqui foram as câmaras dos Estados Gerais a proibir o catolicismo. Com afã miserável tomaram posse dos bens da igreja. Martirizaram inúmeros sacerdotes, religiosos e leigos. Fecharam igrejas e mosteiros. A fama e a marca destes fanáticos protestantes chegou até ao Brasil. Em 1645 nos municípios de Canguaretama e São Gonçalo do Amarante, ambos no atual Rio Grande do Norte, cerca de 100 católicos foram mortos, entre 2 padres, mulheres, velhos e crianças, simplesmente porque não queriam se batizar na religião dos invasores holandeses. Foram beatificados como mártires este ano. Em 1570 foram enviados para o Brasil para evangelizar os índios o padre Inácio de Azevedo e mais 40 jesuítas. Vinham a bordo da nau São Tiago, quando em alto mar os interceptou o piedoso, calvinista Jacques Sori. Como prova de seu evangélico zelo, mandou degolar friamente todos os padres e demais cristãos católicos, mandando jogar os corpos aos tubarões. Luigi Giovannini e M. Esgarbolsa em Il Santo del Giorno, 4ª edição EP, página 224, 1978. A Alemanha, na época, era dividida em principados. Como havia muito conflito entre eles, chegaram ao acordo que cada príncipe escolhesse para os seus súditos a religião que mais lhe conviesse. Princípio administrativo do cujus regio illius religio. Os príncipes não se fizeram rogar. Além da administração mundana, passaram também a formular e inventar doutrinas. A opressão sangrenta ao catolicismo pela força armada foi a consequência de semelhante princípio. Cada vez que se trocava um soberano, o povo era avisado que também se trocavam as doutrinas evangélicas. Confessio Helvetica Posterior, 1562, artigo 30. Relata o famoso historiador Faneri, uma cidade do Palatinado desde a Reforma, já tinha mudado 10 vezes de religião, conforme seus governantes eram calvinistas ou luteranos. Faneri. History Passis West Ph. Tomo 1 e seguintes, 42 Apud do Ellinger Kirche UND Kirchen, p. 55. Estados Unidos. Para a jovem terra recém-descoberta fugiram os puritanos e outros protestantes que negavam a autoridade do rei da Inglaterra ou da Igreja Episcopal Anglicana. Fugiram para não serem mortos. Ao chegarem na América, repetiram com os indígenas a carnificina que condenavam. O scalp do índio era premiado pelo poder público com preços que variavam conforme fossem de homem maduro, velho, mulher, criança ou recém-nascido. Os pastores puritanos negavam que os peles vermelhas tivessem alma e consideravam um grande bem o extermínio da nobre raça. Em resumo, em nenhum país cuja maioria hoje é protestante foi convertida com a Bíblia na mão. Foram convertidos a fogo e ferro, graças à ambição dos reis e príncipes. Exceção é feita no presente século, onde a tática mudou. Agora o que ocorre é uma invasão maciça de seitas de todos os matizes, cores e sabores, financiados pelos EUA. Pregam um cristianismo fácil, recheado de promessas de sucessos financeiros instantâneos, ou quando não, promovem como saltimbancos irresponsáveis shows de exorcismos e curas astalagadas. Lutero, fundador do protestantismo, em 1525 escreve aos nobres: matai quantos camponeses podeis, persiga, pegue, degole quem puder. Feliz se morreres neste intento, morrereis em obediência à palavra divina. Mais de 100.000 camponeses pereceram. Na Saxônia protestante, a blasfêmia tinha pena de morte. Calvino mandou queimar Servete, médico católico que descobriu a circulação do sangue, e a quem eliminaram por contradizer a Bíblia com este descobrimento, e outros muitos. Em 1560 o parlamento escocês decretou pena de morte contra todos os católicos. Aqui vão alguns artículos do Código Inglês para a Irlanda. O católico que ensina a outro católico o protestante será enforcado. Se um católico adquire terras, todo protestante tem o direito de despojá-lo. Desterro perpétuo a todo sacerdote católico. Aqueles que o enganarem, sejam primeiro enforcados vivos e logo esquartejados.
As comunidades calvinistas de Paris, Orleans, Rouen, Lyon, Angers em Sínodo Geral em 1559, decretam pena de morte aos hereges. Na Alemanha foram queimadas mais de 100.000 bruxas. Até meninos de 7 anos e anciãos moribundos. Um juiz somente, queimou em 16 anos, a 800 bruxas, uma média de 50 pessoas ao ano. Isso sem contar o massacre de Passy, as atrocidades que eles cometeram na Inglaterra, nos reinados de Henrique VIII e de Isabel, a rainha, virgem, com 11 amantes, no tempo de Cromwell, etc. Mesmo na Revolução Francesa, os protestantes apoiaram as leis contra a Igreja Católica, que acabaram por levar centenas de milhares de católicos à morte na guilhotina, por fuzilamento e outros meios terríveis. Um fator marcante na época da Inquisição Protestante foi a Revolta dos Cavalheiros, 1522, que tinham aprovação de alguns reformadores onde todos os elementos se uniram para pôr em prática as ideias de Lutero exigindo a ruptura com a Cúria Romana. Estes cavaleiros foram os primeiros a pegarem armas em 1522 a fim de acabar com os príncipes eclesiásticos na Alemanha. A crueldade foi especialmente severa na Alemanha protestante. As posições de Lutero, contra os anabatistas, causaram a morte de pelo menos 30.000 camponeses. Calvino, pai dos presbiterianos, mandou queimar o espanhol Miguel Servet Grisar. Miguel Servet foi um teólogo, médico e filósofo aragonês, humanista, interessando-se por assuntos como astronomia, geografia, jurisprudência, matemática, anatomia, estudos bíblicos e medicina. Servet foi o primeiro europeu a descrever a circulação pulmonar. Ele participou da Reforma Protestante e, posteriormente, desenvolveu uma cristologia não trinitariana. Condenado por católicos e protestantes, ele foi preso em Genebra e queimado na fogueira como um herege por ordem do Conselho de Genebra, presidido por João Calvino. The History and Character of Calvinism, página 176. John T. McNeill, New York, Oxford University Press, 1954. ISBN 0-19-500743-3. Em seu julgamento pelo Conselho de Genebra presidido por Calvino, segundo a maioria dos historiadores, Servet foi condenado pela difusão e pregação do antitrinitarismo e por ser contra o batismo infantil. O procurador-chefe público, acrescentou algumas acusações como, se ele não sabia que sua doutrina era perniciosa, considerando que ela favorece os judeus e os turcos, por inventar desculpas para eles, e se ele não estudou o Alcorão, a fim de desmentir e rebater a doutrina e a religião das igrejas cristãs. Calvino acreditava que Servet mereceu ser morto por causa do que ele denominou como blasfêmias execráveis. Calvino consultou outros reformadores sobre a questão de Servet, como os sucessores imediatos de Martinho Lutero, bem como reformadores de locais como Zurique, Berna, Basel e Schaffhausen, todos concordaram universalmente com sua execução. Schaff, Philip, History of the Christian Church, volume 8, Modern Christianity, The Swiss Reformation, William B. Eerdmans, publicado por Company Grand Rapids, Michigan, USA, 1910, página 780. Em 24 de outubro, Servet foi condenado à morte na fogueira por negar a Trindade e o batismo infantil. Calvino sugeriu que Servet fosse executado por decapitação, em vez de fogo, mas seu pedido não foi atendido. Em 27 de outubro de 1553, a pena foi aplicada nos arredores de Genebra com o que se acreditava ser a última cópia de seu livro acorrentado à perna de Servet. Após o ocorrido, Calvino escreveu: quem sustenta que é errado punir hereges e blasfemadores, pois nos tornamos cúmplices de seus crimes. Não se trata aqui da autoridade do homem, é Deus que fala. Portanto, se ele exigir de nós algo de tão extrema gravidade, para que mostremos que lhe pagamos a honra devida, estabelecendo o seu serviço acima de toda consideração humana, que não poupamos parentes, nem de qualquer sangue, e esquecemos toda a humanidade, quando o assunto é o combate pela sua glória. The History and Character of Calvinism, página 176. Calvino teve um papel muito ativo na prisão e depois na condenação à morte de Michel Servet. Primeiro ele troca correspondência com ele e depois que o médico, fugindo da Inquisição, chega a Genebra, manda-o prender. Calvino havia dito a seu amigo, o reformador Farel, que se Servet entrasse em Genebra, de lá não sairia vivo.
O luterano Benedict Karpizov foi legista brilhante e figura esclarecida, até hoje ocupando lugar destacado na história do direito penal. Mas perdia a compostura contra a bruxaria, que considerava merecedora de torturas 3 vezes intensificadas com respeito a outros crimes, e 5 vezes punível com pena de morte. Protestante fanático, afirmava, quando velho, ter lido a Bíblia inteira 53 vezes. Assinou sentença de morte contra 20.000 bruxas, apoiando-se principalmente na lei do Antigo Testamento. Não compreendendo o verdadeiro significado da Bíblia, considerava o Pentateuco como lei promulgada pelo próprio Deus, Supremo Legislador. Karpizov, para condenar à morte, usava Deuteronômio 12,1-5, citava de preferência o Êxodo 22,18, não deixarás viver a feiticeira. Outro famoso perseguidor de bruxas na Alemanha, foi Nicholas Romme, considerado grande especialista e que escreveu um longo tratado sobre bruxaria, teve sobre sua consciência a morte de 900 pessoas. Em Bamberga, sob a administração de um bispo protestante, queimou 600 pessoas. Na Genebra protestante, foram queimadas 500 pessoas no ano 1515. Credo dos Cavaleiros da Ku Klux Klan do Texas. Grupo fundado por Revelação Divina, transmitida ao cristão protestante da Assembleia de Deus, Joseph Simons. Nós, a Ku Klux Klan, reverentemente reconhecemos a majestade e supremacia de Jesus Cristo e reconhecemos sua bondade e divina providência. Erguemos nossos rostos para Deus nosso Pai, reconhecendo que este país foi fundado como uma nação branca sob seus propósitos tais como revelados na Sagrada Escritura. A história registra que cristãos não mataram apenas judeus e muçulmanos, mas todos aqueles que não compartilhavam a sua fé. Muitas mortes são registradas entre os próprios cristãos. Os puritanos quase foram dizimados na Inglaterra pelos cristãos seguidores da Igreja Anglicana, fundada pelo rei Henrique VIII, e correram para os Estados Unidos, onde de perseguidos passaram a perseguidores e mataram mais de 3 milhões de índios, incluindo crianças. Em Salem, cerca de 150 pessoas foram presas e 20 mulheres foram condenadas à fogueira sob a acusação de bruxaria. Ainda em Salem, um dos homens, Giles Corey, morreu de acordo com o bárbaro costume medieval de ser comprimido por rochas em uma tábua sobre seu corpo até morrer, levando ao total 3 dias. O pastor puritano Cotton Mather foi o responsável pelas execuções. O Papa João Paulo II, no ano 2000, pediu ao mundo desculpas pelos erros praticados pelos filhos da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse pedido é apenas o reconhecimento de uma culpa, de um erro praticado pelos filhos da Igreja por 300 anos, de alguns casos de julgamento sob tortura, que mostra a capacidade da Igreja de se humilhar e reconhecer seus erros. Mas, qual o segmento protestante que encabeçará uma desculpa ao mundo pelas atrocidades cometidas em nome de Jesus? O que se vê é o ódio mortal aos que não comungam com da fé protestante, esquecimento por completo da regra de ouro, supostamente dita por Jesus: amai-vos uns aos outros. Fontes: Veite, Valentim, História Universal, Livraria Martins Editoras, São Paulo, 1961, tomo 2, página 248 a 249. Benedict Karpizov, Práctica Nova Rerum Criminalium Imperialis Saxonica em 3 partes. Divisão, Wittenberg, 1635. Nicholas Romme, Daemonolatriae Libre 3, Lyon, 1595, Colônia, 1596, Frankfurt, 1597. Johann Christopher Froelich von Froelichsberg, de Sorcelleria, Innsbruck, 1696, tradução, Animismes, Paris, Oriente, 1964, página 62. Conferir. Jacques Fine, Erotismo et Sorcellerie, Verviers, Bélgica, Gerard, 1972, tradução de Charles-Marie Antoine Boerry, Erotismo e Feitiçaria, São Paulo, Mundo Musical, 1973, página 41. W. Bombeg, The Mind of Man. The History of Man's Conquest of Mental Illness, segunda edição, Nova York, Harpel, 1959, tradução, La Mente del Hombre, Buenos Aires, 1940.